Irmãos amados, diz o texto: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Esta é a pergunta do apóstolo Paulo. Aquilo que Jesus foi apresentado, que Jesus foi morto, Jesus ressuscitou, foi em vão? Vocês receberam a salvação, o dom do Espírito Santo, você receber a promessa do Espírito Santo, foi pela pregação da fé ou foi pelas obras da lei? É isso, esta é a pergunta do apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo está fazendo a pergunta? Porque havia os irmãos estranhos, os falsos irmãos, trazendo outro tipo de evangelho, outro tipo de ensinamento, outro tipo de doutrinas, desviando o povo da graça, desviando o povo das promessas de Cristo, desviando o povo para o legalismo, para o engano, para a dieta religiosa, para as tradições dos rituais do Antigo Testamento, para a cultura do Antigo Testamento. Por isso que ele diz aqui: vocês deixaram de andar no Espírito e agora estão acabando andando na carne. Deixando de viver no Espírito para andar na carne. É isso que ele diz. Por isso que ele faz a pergunta: vocês receberam o Espírito Santo de Deus pela pregação da fé ou foi pelas obras da lei? É claro, foi pela pregação da fé, porque Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Cristo foi apresentado perante o seu povo, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecerei a verdade vos libertará. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. O apóstolo Paulo havia dito lá em Efésios que nós somos abençoados por Deus, que nós recebemos a promessa do Espírito Santo pela pregação da fé e fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Esta pregação que o apóstolo Paulo está dizendo que eu fiz para vocês foi em vão. Agora vocês estão deixando de andar, de viver no Espírito, estão deixando de andar no Espírito e agora querem andar na carne. Quero saber de vocês, quero que vocês me respondam. Vocês foram salvos pela pregação da fé ou foi pelas obras da lei? Aí ele vai explicar, é o caso de Abraão que recebeu a promessa. Recebeu a promessa pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Por isso que ele vai dizer, ora, a lei não é da fé. A lei não pode ser da fé, porque o justo viverá pela fé. É evidente que pela lei ninguém pode ser justo. E a lei não produz fé. A lei não produz justificação. O que produz justificação é pela fé. É o caso de Abraão, que andou pela fé, e Deus o havia de justificar os gentios pela fé. Deus fez a promessa para Abraão que Deus o havia de abençoar todas as nações. Deus falou para Abraão, dizendo que toda a descendência serão benditos. E de sorte os que são da fé são crentes como Abraão. E nós somos filhos de Abraão, por isso que o justo vive pela fé e andamos pela fé, porque pela lei ninguém é justo. Por que o apóstolo Paulo está tratando sobre essa questão da lei e a fé? Por causa dos falsos irmãos que estavam levando o povo a se justificar pelas obras da lei. Aí o apóstolo Paulo, ele abre, ele revela, ele traz o mistério
dizendo que Deus havia feito a promessa no Antigo Testamento que Deus havia de justificar os gentios pela fé. Aí ele explica em relação a Abraão que Deus justifica os gentios pela fé. Então as pessoas estavam deixando de andar no espírito e agora acabando na carne, né? Por isso que ele faz essas perguntas, né? E eu já disse para vocês, diz o apóstolo Paulo, eu já disse para vocês que a lei não é da fé. E na verdade que pela lei ninguém pode ser justo, porque o justo consegue viver pela fé. A fé não vem da lei. A fé não provém da lei. A fé não provém da lei. Agora Cristo morreu para nos resgatar da maldição da lei, para recebermos a promessa do Espírito Santo. Ele diz só no capítulo 3. O que Cristo fez na cruz? Para nos resgatar da maldição da lei, para nos tirar de lá. E agora vocês querem voltar de novo? Vocês agora querem voltar para a lei, para os rudimentos pobres e fracos, para a tradição da lei, para continuar na dieta religiosa, guardando dia, mês, ano, o sábado. Vocês querem voltar outra vez? Vocês estão caindo da graça. Se vocês tentam voltar de novo para os rudimentos pobres e fracos, se justificando pela lei, é evidente que pela lei ninguém é justo. Se alguém tenta se justificar pelas obras da lei, sabe o que vai acontecer? Diz Paulo, está separado de Cristo. E também da graça tem decaído. No capítulo 1 de Gálatas, ele já começa dizendo isso. Se alguém prega outro evangelho, ensina outro evangelho, traz outra nova doutrina, é considerado maldito. Porque agora fiquei sabendo, estou tão admirado, que vocês agora deixaram o evangelho de Cristo caindo da graça para estar em outro ambiente. Vocês estão desviando da graça, adotando outro evangelho. E agora, vocês receberam a pregação da fé, a promessa do Espírito de Deus por meio de Jesus Cristo, ou foi pela obra da lei? Vai deixar de andar no Espírito e viver no Espírito para andar na carne? É isso que vocês querem? Aí ele esclarece. Como Abraão foi justificado pela fé, foi salvo pela fé, alcançou a salvação, ele cria no Messias que haveria de vir e alcançou pela fé e foi justificado pela fé. E de sorte aqueles que são de Abraão, que são da descendência de Abraão, são filhos de Abraão e devem andar como Abraão andou, porque Abraão creu em Deus e foi justificado pela fé. Eu termino com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Já coloquei o primeiro áudio da mensagem que eu li aqui em Gálatas, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo escreve essa carta tão interessante, alertando, advertindo o povo de Gálatas. Na verdade, o apóstolo Paulo havia pregado o evangelho para eles, estava tudo bem, estava tudo organizado. Mas entraram os falsos irmãos, pervertendo o evangelho, bagunçando tudo ali e o povo acreditando num evangelho barato, acreditando em mensagem do legalismo, do engano, da mentira, das obras da lei. Por isso que o apóstolo Paulo está irado por causa deste comportamento daquele povo que desviou do evangelho verdadeiro de Cristo, que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, que nós somos justos pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu agradeço a Deus, que Deus lhe abençoe a todos os irmãos. Amém?